Olá, meus amigos, tudo bem, gente? Vamos completar aquela aula sobre feedback, uma via de mão dupla? Então, se vocês se recordarem bem, né, vocês vão ver que eu deixei um último slide e a partir desse último que eu tinha colocado na aula que apresentei na aula passada, eu vou dar continuidade a partir dele agora, tá bom? Vamos juntos então? Observe comigo lá. Então, nós estávamos falando nesta aula, que vocês já fizeram, já escreveram, fizeram um resumo, inclusive, que o feedback é uma via de mão dupla, né? Falamos de feedback de reconhecimento, de orientação, de avaliação, como é importante ter um piso de avaliação para a gente saber como é que está indo no nosso trabalho. Vimos até um pequeno trecho do filme Clique, né? Onde o pai dá um feedback de avaliação, quando os filhos esperavam um feedback de reconhecimento. Vamos dar continuidade então? Vamos comigo aqui, ó. Bem, gente, existem 3 gatilhos que podem bloquear o feedback. Ou seja, a pessoa se fecha, não aceita aquele feedback e ele não gera o resultado que a gente espera. Seja reconhecimento, seja avaliação, seja orientação. Vamos entender quais são esses gatilhos? Vamos lá então. Gatilhos de verdade. O feedback é errado, injusto ou inútil. Gente, isso é muito sério. O feedback, ele precisa ser honesto, precisa ser verdadeiro, ele precisa contemplar uma situação pela qual o funcionário está passando de fato e ser tratado pontualmente. Não dá para você repreender, digamos, ou chamar a atenção de toda uma equipe, por exemplo, mas querendo atingir apenas um funcionário. Isso é errado. Ou então, o seu feedback está sendo dado sem o devido conhecimento de causa e aquele funcionário pode estar recebendo um feedback de avaliação, por exemplo, quando na verdade ele deveria estar recebendo um feedback de orientação. Portanto, ele se torna inútil. Ele não vai servir ao seu propósito. Ou até ele pode ser injusto, porque o funcionário não merece aquele tipo de feedback, tá bom? Vamos em frente. Ora, o feedback, né? Não existe simplesmente feedback positivo e negativo, mas sim tipos diferentes por natureza, com objetivos completamente distintos. Eu observei em alguns textos que vocês mandaram da aula passada que alguns falaram em feedback positivo e feedback negativo, tentando mostrar, por exemplo, que feedback positivo é aquele que a gente dá quando quer elogiar e feedback é aquele quando a gente quer mostrar algum erro. Não existe esta forma de pensar, porque mesmo a repreensão, a avaliação é um feedback positivo, porque visa melhorar o quadro de trabalho, de desenvolvimento, de desempenho daquele funcionário, né? Então ele não é um feedback negativo. Então não existe feedback positivo nem negativo, existem tipos diferentes: avaliação, orientação, reconhecimento e outros tipos de feedback que têm naturezas distintas para atingir objetivos diferentes. Vamos em frente? Bom, enxergue seus pontos cegos. Sim, além de sermos cegos para algumas coisas a respeito de nós mesmos, somos também cegos para o fato de sermos cegos, ou seja, nós não conseguimos enxergar os nossos próprios pontos fracos. É por isso que o feedback se constitui numa ferramenta importante, porque muitas vezes eu não consigo enxergar, perceber, notar que o meu trabalho não está indo bem, que existem imperfeições, que há coisas a serem corrigidas. Ou seja, eu preciso de um feedback de orientação, mas sozinho eu não consigo enxergar isso. Aí vem alguém, ou meu líder ou um colega de trabalho que me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Também, às vezes o feedback entra nesse ponto cego, Por exemplo, por que vivem me dizendo que sou reclamona? Eu não me vejo dessa forma, tá vendo? Então eu não me vejo dessa forma, mas os meus colegas veem.
Então eu preciso estar aberto para que, se eu tenho ali um grupo de colegas de trabalho, tenho 10, e desses 10, 7 apontam em mim esse ponto falho, por exemplo, sou muito reclamão, então está na hora de eu me atentar, de eu olhar para mim e perceber que tem algo que precisa ser corrigido. Aí está o feedback, né? Muito bem? Mesmo quando você conclui que 90% do feedback é fora de propósito, os 10% restantes podem ser exatamente aquilo de que você precisa para crescer. Claro, mesmo que alguém me dê um feedback ruim, agressivo, né? Às vezes de um modo nada empático, até grosseiro, mas em tudo aquilo que esse sujeito falou, pode ser que 90% realmente não tenha nada a ver comigo, mas 10% eu posso reter, ou melhor, refletir sobre o que está sendo dito e tomar alguma posição para me corrigir. Para isso, eu preciso ter sensibilidade e equilíbrio, porque senão eu vou ser movido pelas emoções, né? Eu vou ficar com raiva porque o sujeito está sendo injusto, está falando o que não é verdade. Então, é melhor ouvir com devido autocontrole, olha a inteligência emocional aí, e tentar ver o que eu posso aproveitar do que está sendo dito. Muito bem. Gatilhos de relacionamento. Lembra que a gente falou de verdade, agora de relacionamento. Todo feedback é temperado pela relação que existe entre quem o dá e quem o recebe. E nossas reações podem se basear naquilo em que acreditamos sobre quem o dá, né? Se é o meu líder que me dá este feedback, então eu vou reagir de uma determinada forma. Se é um colega de trabalho com quem eu tenho até mais intimidade, o fato de eu ter algum relacionamento vai interferir no modo como eu recebo este feedback, né? E a pergunta, quem você pensa que é para me dizer isso? Então aí está implícito a questão do relacionamento. Porque se a pessoa não tem muita relação comigo, quem ela pensa que é para me dizer isto ou aquilo? Agora, se é um amigo, é um colega de confiança, então a gente aceita melhor, né? Muito bem. Na condição de receptores, nos prendemos a questões de relacionamento e deixamos o feedback original escapar. Os amigos têm a tendência sempre de ver o nosso lado bom, mais forte e nos elogiar. E muitas vezes nós perdemos até com isso, não é? Então, na condição de receptores, temos que ter o cuidado, sobretudo dentro do ambiente profissional, para que as questões de relacionamento não destemperem a questão do feedback, mas a gente possa entendê-lo, recebê-lo e ajustá-lo na nossa conduta, ou ajustar a nossa conduta a este feedback, né? O emissor diz assim, você continua exagerada, mas o receptor diz, faz 2 anos que não me vê e pensa que ainda me conhece. Tá vendo? É feedback de relacionamento. 2 anos que você não me vê e agora você vem me falando isso, então eu não aceito o que você está dizendo. E aí ocorre o quê? O bloqueio. Lembra-se lá os 3 gatilhos que bloqueio? Aí está um deles, né? Que mais? Engraçado, porque é óbvio que o problema é você. O problema, vai dizer a outra, não é que eu seja hipersensível, você é que é insensível. Tá vendo? Esses feedbacks têm a ver com os relacionamentos. Se eu aceito, é porque eu tenho um relacionamento melhor, mais próximo, mais amistoso. Se eu não aceito, é porque o nosso relacionamento não está muito próximo, então a mim não me interessa muito o que você tem a dizer. Então com isso eu perco, mesmo que eu não goste desse feedback, é importante ouvir até o final e refletir alguma coisa sobre isso. Gatilhos de identidade, esse é outro que pode bloquear. Qual é? O feedback é ameaçador e me desestabiliza. Ou seja, quando alguém me dá um feedback que mexe com a minha pessoa, com as minhas características individuais, e eu me sinto agredido, digamos assim, manchado na minha imagem, que eu tenho procurado cultivar perante as pessoas, a minha identidade como indivíduo, então esse tipo de feedback, ele me parece ameaçador, e ele me desestabiliza, né?
se alguém diz assim, você é uma pessoa desinteressada. Opa, mexeu com a minha identidade. É um feedback? É, mas mexeu com a minha identidade, né? Vamos entender isso. Entender os padrões comuns de circuito, assim como seu próprio perfil, né, formado pela personalidade, pelo temperamento e também pelo caráter, dá pistas sobre por que você reage de certa maneira e ajuda a explicar por que os demais não reagem como você espera, ok? Então, esses padrões, porque dependem muito do meu perfil, das minhas características como pessoa, se eu sou mais dominante, mais influente, mais de estabilidade, mais de conformidade, se o meu temperamento é colérico, é sanguíneo, é fleumático, é melancólico. Então, estas características determinam a maneira como eu reajo e me ajudam a entender por que as pessoas não reagem do modo como eu espero que elas o façam. Seu chefe diz, prepare-se para a reunião de amanhã, você terá que dar o melhor de si. Mas você interpreta como? Será que ele não vê que tenho dado o melhor de mim no trabalho? Ele pensa que não sou capaz, que sou incompetente? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Opa! Tá vendo? O chefe apenas disse, o líder disse, prepare-se para a reunião, tá? Você vai ter que dar o melhor. Mas aí você diz o quê? Ele acha que eu não dou o melhor? Então depende do modo como você interpreta este feedback e como você é. E você deve identificar teus pontos cegos, porque pode ser que você esteja dando uma interpretação sua para algo que não está sendo dito do modo com intenção que você imagina, pelo seu chefe, por exemplo, né? Cultive uma identidade de crescimento. Há duas maneiras de entender nossa própria identidade. A primeira que admite que nossas características são fixas. Sou assim e nunca vou mudar, né? Eu sou desse jeito, quem quiser que me aceite do jeito que eu sou, porque eu não mudo mesmo. Não. Cultive uma identidade de crescimento, ou seja, sempre tenho algo a aprender para crescer como pessoa e como profissional. Então, uma identidade de crescimento. A segunda, acredita que nossa vida é um rascunho a lápis e não um quadro a óleo com moldura dourada. Para estas pessoas, o feedback é uma informação útil sobre em que ponto estamos agora e sobre aonde queremos chegar, né? Ou seja, nós somos um rascunho, né? Ainda estamos sendo trabalhados, ensinados, ainda estamos sendo aperfeiçoados nas nossas condutas, na nossa maneira de falar, de pensar, de trabalhar, de tratar os outros. Então, criar uma identidade de crescimento, tá bom? Muito bem, aguarde aí que eu vou mandar algumas tarefinhas para vocês. Abraço, gente!